Ok. Eu vou colocar tudo de novo aqui o que vocês postaram para alguns, né? Porque tô com medo de não gravar. Mas, em essência, a gente já fez aqui a nossa proposta, tá bom? Tem 3 alunas aqui, vocês podem escrever, tá? Tamires, Michele e Maria Clara. Vocês clicam aqui no botãozinho de nota autoadesiva, ou vocês podem adicionar uma imagem, ou podem colocar um texto, mas é interessante que vocês coloquem, se for escrever, coloca como uma nota autoadesiva, porque fica mais bonito. Vocês não vão precisar mexer com cor, certo? Então, esse daqui é o Jamboard de onde nós queremos estar daqui a 5 anos, vai ficar lá no site também, certo? E, pegando o gancho aqui dessa atividade, eu vou relacionar com onde nós queremos chegar no nosso assunto. Nós estamos chegando na parte final de análise combinatória. É óbvio que não tem como a gente se aprofundar muito, porque são poucas aulas. E perceba assim, né, como o nosso ânimo já muda. Vocês, em geral, não falam tanto, mas quando eu pedi para vocês escreverem onde vocês querem estar daqui a 5 anos, muitos alunos escreveram, e eu achei isso muito legal, porque mostra, assim, que vocês estão aí. A câmerazinha de vocês está desligada, mas vocês estão aí presentes. E, a partir de hoje, eu quero que vocês mandem para mim, eu vou deixar um formulário específico para isso. Vocês vão escrever as notas, escrever no caderno, no papel, o que vocês absorveram da aula, e vocês vão mandar para mim as notas de aulas de vocês. Não é para escrever exatamente o que está no slide, mas as coisas principais que vocês fizeram, que vocês captaram dessa aula. Estão dizendo que colocaram na outra página. Algumas pessoas colocaram aqui. Eu vou mover para a primeira página, tá certo? Para ficar tudo aqui. Outro dia, a gente vai usar um outro aplicativo em que vocês vão poder curtir os sonhos das outras pessoas. É um aplicativo chamado Padlet. E aí você vai poder colocar imagem, colocar o seu sonho, comentar, e você pode curtir lá. Tanto colocar comentários, como curtir os sonhos das outras pessoas, certo? Aí a gente vai devagarzinho, porque eu também preciso ver a logística disso, né? Porque as nossas aulas são muito curtas. Então, partindo daqui, lembrem-se que eu vou pedir para que vocês enviem a foto do que vocês escreveram durante a aula. Combinado? Vocês colocam lá o nome de vocês, a anotação da aula de hoje e mandam para mim. Combinado assim? Por quê? Porque eu sei que... Professor, tá certo. Porque eu estou percebendo que a interação tá pouca e eu preciso, de alguma maneira, forçar vocês a prestarem atenção na aula e a ter mais participação, tá certo? A nossa aula termina que horas? 2h20? Porque teve uma alteração, não foi? São 10 minutos a mais, não é isso? Foi. Certo. Vamos lá. Isso mesmo. Beleza. Então, a gente vai continuar da parte de arranjo e vai falar sobre combinação simples. Vamos lá. Como a gente tem, como a pergunta que eu fiz, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Em algum momento eu pensei, onde eu gostaria que o terceiro ano, que o Foca no Enem, estivesse nessa quinzena? Qual era o meu objetivo? O meu objetivo é concluir essa temática. Eu sei que são algumas fórmulas, né, algumas expressões, mas eu não gostaria que vocês ficassem apreensivos em decorar as fórmulas, porque eu sei que vocês não vão decorar. A não ser que você queira fazer um curso superior na área de exatas, na área de matemática, aí eu recomendo que você estude, estude até ficar assim no sangue.
Mas esse momento é um momento para a gente entender as possibilidades desse conteúdo aí, ok? Então, hoje a gente vai continuar falando de arranjo um pouquinho, e em seguida, vamos entrar em combinação simples. Por quê? Porque vocês vão perceber que alguns problemas, eles não podem ser resolvidos usando o que a gente viu até agora, por conta de alguns impedimentos. Beleza. Eita, aqui ainda ficou um probleminha. Na aula passada, a gente viu esse exemplo aqui, vocês se lembram? Números de 3 dígitos distintos que a gente pode formar usando esses elementos aí. E, inicialmente, a gente resolvia assim, né? Via quantas possibilidades para centenas, quantas para as dezenas e quantas para as unidades. 7 vezes 6 vezes 5, não foi isso? Vocês já estão aí bem treinados. Aí depois, eu falei que a gente pode escrever, né, esse problema, a gente pode enxergar esse problema com uma perspectiva diferente. A gente pode pegar esses elementos e pode vê-los como uma lista. Então, imagine que você queira enfileirar três números, escolhendo desse grupo aqui. Vamos escolher três dígitos desse 7. E vamos formar uma fila. E nesse caso, como a ordem dos números vai alterar a minha representação final, né? Eu até falei, olha, 123 é diferente de 321. Ou seja, a ordem, ela importa aqui, ela faz diferença. A gente vai ter um arranjo diferente. Só que, quando a gente faz isso, a gente precisa... quando a gente faz isso, a gente vai ter 7 vezes 6 vezes 5, ou seja, não é 7 fatorial, é apenas 7 vezes 6 vezes 5. Se eu colocasse 7 fatorial, eu ia ter os 7 elementos enfileirados, mas a gente só quer 3. Então, foi observado que você obtém 7 vezes 6 vezes 5, ó, escrevendo dessa forma. Você pega o 7 fatorial, dividido por 7, menos o número de dígitos que você quer no problema. Você quer um número de 3 dígitos, então você tira 3 de 7 e divide isso por 4 fatorial. É uma fórmula que você pode usar. Só que essa fórmula, ela não é muito usada. A gente só apresenta ela por conta do negócio lá de combinação. Porque você pode escrever a fórmula da combinação usando o arranjo. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês por uma questão assim de conhecimento de mundo. Ficou claro? Conhecimento de mundo. Saber que existe. Certo? Porque na prática é óbvio que se você entende que basta multiplicar 7 por 6 por 5, você vai multiplicar 7 por 6 por 5. Principalmente se chegar lá no Enem, sei lá, coloca lá intuitivamente, né? O seu raciocínio você só vai multiplicar. Mas você pode obter esse mesmo valor aqui de listas fazendo 7 fatorial dividindo por 7 menos 3 fatorial. Certo? E aí eu coloquei até um probleminha aqui que está lá no slide da aula passada, que é calcular o valor do arranjo de 9, 3 a 3. Então, como é que eu calcularia isso usando a fórmula? Eu faria 9 fatorial dividido por 9 menos 3 fatorial. Só que 9 menos 3 é 6 fatorial. Tá bom? Então, só recapitulando aqui, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Eu desenvolvi o 9 fatorial para poder simplificar. E aí eu cheguei nisso daqui. Ok? Vocês podem até brincar, desde que esse primeiro número seja maior do que esse. Porque senão você teria um valor negativo aqui dentro. A gente não tem fatorial de número negativo. Pelo menos no ensino médio a gente não trabalha com isso não. Certo?
Aí eu trouxe um último problema para a gente ir para a parte da combinação. E eu vou mostrar para vocês qual que seria a diferença. Basicamente, um arranjo é um arranjo é uma forma de você listar números, por exemplo, que você escolhe de um conjunto maior, como a gente fez naquele exemplo. Eu tenho um conjunto com 7 elementos e eu quero fazer uma lista com 3 desses elementos. Então, como eu tenho várias configurações possíveis, eu digo que qualquer uma dessas configurações é um arranjo. Se eu disser assim, olha, escolhi 234. Esse número é um arranjo. Por quê? Porque eu peguei 3 números de uma lista aqui inicial. E aí lembra de uma coisa, 234 é diferente de 432. Por quê? Isso é importante. Porque esse tipo de problema de arranjo, a ordem vai importar. É aquele probleminha da fila indiana. Se eu trocar 2 pessoas da fila, eu não vou ter a mesma configuração de fila. Só que a gente vai ver alguns probleminhas hoje em que essa ordem não importa. E aí, onde entra a combinação simples, que em geral é o que cai mais no Enem. Certo? Então, aqui é a definição aqui matemática do negócio. Tá bom? Aí eu até coloquei, ó, ordens distintas dos mesmos elementos nos dão arranjos diferentes. É o que eu coloquei. 234 vai ser diferente de 432. Para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe um outro problema. Um último problema dessa parte. Imagine que você tem livros aí. Eu acredito que nessa turma tem muitos leitores, né? Imagine 10 livros que estão dentro de uma caixa. E aí você tem uma prateleira que só cabem 5 desses 10 livros. E aí, de quantas formas você pode escolher 5 desses 10 livros e colocá-los em pilha, no caso, um em cima do outro, aqui. E eu coloquei esse desenho de propósito, por quê? Porque eu teria, apesar deles estarem com tamanhos diferentes, você imagina que são os mesmos 3 livros, tá bom? E aí você imagina um livro amarelo, um verde e um marrom. E aqui do lado você tem um livro marrom, mesmo livro marrom, aí embaixo o verde e embaixo o amarelo. Você tem os mesmos 3 livros, mas eles estão ordenados de formas diferentes. Então, nessa situação, a gente vai considerar que esses mesmos 3 livros, eles podem ser organizados de maneiras diferentes. Tá certo? Então, como é que a gente resolveria isso aqui? Aí eu até coloco, ó, nesse caso, empilhar esses 5 livros dessas cores aí que eu coloquei, é diferente de você empilhar os 5 em uma outra ordem. A gente está considerando que são maneiras diferentes de enfileirar. Então, a gente faz um arranjo de 10 para escolher 5. E aí seria 10 fatorial dividido por 10 menos 5 fatorial, que é 10 fatorial sobre 5 fatorial, que dá exatamente isso aqui. Você poderia resolver usando só aquela ideia da fileirinha, 10 vezes 9 vezes 8, podia, certo? Mas isso aqui é a maneira formal, matematicamente, de resolver. Aqui é para vocês visualizarem a relação que existe entre o fatorial e esse tipo de arranjo, certo? E perceba que você tem muitas maneiras, né? Você pegar 10 livros para escolher 5, olha só de quantas maneiras diferentes você pode agrupar esses livros aí, né? Muitas maneiras. Até aqui, tá dando para acompanhar? Como é que tá? Deixa eu entrar aqui pelo... Tô indo, professora. Tô compreendendo. Tá indo, né? Tá indo, né? Certo. Deixa eu até entrar aqui. Opa. Eu vou entrar aqui pelo meu celular
para ver o que vocês estão dizendo. Algumas pessoas estão falando. Rapidinho, tá, gente? Beleza. Agora, eu vou dar oficialmente mais um nó na cabeça de vocês, que é introduzir um problema em que isso aí não é o que vai acontecer. Vamos lá. Você tem um grupo de 7 pessoas. De quantas formas você pode montar uma equipe de 3 pessoas para fazer a tarefa? Você tem 7 pessoas e quer montar uma equipe com 3 para fazer uma tarefa. De quantas formas eu posso fazer isso? Aí você pode pensar, vou fazer assim. 7 opções para a primeira pessoa, 6 opções para a segunda pessoa, 5 opções para a terceira pessoa. 6 vezes 5, 30. 210. Só que, eu vou fazer um caso ainda mais simples. Será que é isso mesmo? Se eu tiver 4 pessoas, e eu preciso escolher 3 pessoas. Tá bom? Vamos lá. 4 pessoas para escolher 3. Então, pela nossa lógica até então, seriam 4 vezes 3 vezes 2. Seriam 24 maneiras. Até então. Vamos lá. Joãozinho, Maria, Esther e outro nome. Bruno. João, Maria, Esther, Bruno. Tá bom? Vamos lá. Eu posso montar João, Maria, Esther. João, Esther, Bruno. Ou Bruna, sei lá. O que mais a gente pode fazer? Maria, Esther, Bruno. O que mais? Esther, Bruno, Maria. Esther, Bruno, Maria. Tem mais alguma opção aí? Bruno, Maria e Esther, eu acho. Já tá aqui, né? Bruno, Maria e Esther? Não são as mesmas 3 pessoas? Isso. Então já tá aqui. Eu preciso montar uma equipe de 3 pessoas. Eu quero saber quantas equipes diferentes eu posso fazer. Maria, Esther e Bruno é o mesmo grupo de Bruno, Maria e Esther. Concorda? Concorda ou não? E aí? João, Bruno e Maria. Sim. João, Bruno E Maria. João, Bruno, João, Bruno e Maria. Tá repetido aqui, né? Já ia falar isso já. É. Só temos essas configurações. Só tem esses 4 grupos possíveis. E agora? O que é que justifica? Que aqui deu 24. Então, perceba que a gente tem uma situação diferente aqui. Estão conseguindo perceber? Sim. Por que que isso acontece? Justamente por conta da questão da ordem. Olha só. Vou voltar aqui um pouquinho. Nesse coisa aqui dos livros, a ordem importa. Nesse probleminha aqui, cadê?
dos números, a ordem importa. Por quê? Porque se eu mudar a ordem, eu tenho números diferentes. Todo mundo concorda até aqui? Essa aqui dos números é mais fácil de aceitar. Todo mundo entendeu aqui que 123 é diferente de 321? Sim. Já aqui, a gente tem uma situação em que a ordem não importa. Por quê? Porque a minha equipe, ela não vai ser diferente se eu mudar a ordem de escolha das pessoas. Então, se eu escolher primeiro a Maria, depois a Esther e depois o Bruno, eu vou ter o mesmo grupo se eu formar primeiro o Bruno, depois a Esther e depois a Maria. Ou primeiro a Esther, depois a Maria e depois o Bruno. Então, já não vale isso aqui. Entendeu? E aí existe uma forma de você compensar isso aqui, ó. Você concorda que eu teria que retirar, que eu posso permutar cada um desses grupinhos aqui? Eu posso ordenar de 3 vezes 2 vezes uma maneira diferente, 3 fatorial? E aqui também, ou seja, eu poderia rearranjar de 6 maneiras. Então, eu preciso descontar essas repetições, porque senão eu estaria contando equipes iguais. É aí que vem a combinação simples. A combinação simples, ela é uma relação obtida para resolver problemas desse tipo, que são muito comuns em situações de escolhas de equipes, por exemplo. Entendeu? É um problema semelhante a, tipo assim, você tem 5 aulas no mesmo dia, ok? Não, deixa eu falar esse exemplo. Vou ficar com esse aqui para não confundir demais. E é muito comum confundir arranjo com combinação, viu? É muito comum. Por isso que essa área aqui, ela geralmente é tida como uma das mais difíceis. Porque é interpretação mesmo. Então, como é que ficaria esse problema 4 aqui? Deixa eu botar de azul. No caso das 4 pessoas, eu teria que fazer o seguinte: 4 fatorial e retirar descontar de alguma forma, certo? E aí, nesse caso, eu já estou dizendo como é que é, a gente faz 3 fatorial dividido por 4 menos 1 fatorial. Isso aqui é a fórmula da combinação. E aí, quando você desenvolve isso aqui, 4 menos 1 dá 1 fatorial, 1 fatorial é 1, né? E você cancela, vai ficar 4 dividido por 1, que é igual a 4, que é exatamente o número de equipes que eu formei. Então, o próximo slide dá a definição da combinação e uma maneira de escrever. Nesse caso aqui, do grupo de 7 pessoas, a gente teria uma combinação de 7, 3 a 3. Ou seja, 7, isso aqui eu estou apresentando para vocês agora, tá bom? É uma informação nova. Sobre 3 fatorial, e aí eu pego 7, tiro 3 fatorial, certo? E aí, ó, 3 fatorial, 7 menos 3 vai dar 4 fatorial, então eu vou abrir o 7 até 4 fatorial. Esse cai com esse, 3 fatorial é igual a 6, então vai cancelar. 35. Perceba a diferença de equipes, de 210 para 35 equipes. Ok? Muito difícil? Por que isso acontece? Mais ou menos. Por que isso acontece? Por que é um número muito menor? Porque como a ordem entre as pessoas da equipe não importa, porque vai ser a mesma equipe, é o mesmo conjunto de pessoas, a gente precisa retirar esse valor que se repete. Ok? A solução está aqui, né? E aqui eu trouxe a definição
Você pega dois inteiros não negativos, onde esse carinha aqui, ele não pode ser maior do que n, tem que ser positivo, e a gente fala que é um número binomial, mas, na verdade, a gente pode falar que é uma combinação. A gente tem, ou então a gente fala assim, é muito comum, n escolhe r, porque de n eu vou escolher tantas pessoas, ou de tantos objetos. E aí você pega o número de cima, dividido pelo fatorial de baixo, vezes esse menos o outro. E aí você vai ter essa formulazinha. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, pra gente perceber. Certo? O problema 6 é assim. Em um campeonato de futebol, com 6 times, cada time jogou exatamente uma vez contra cada um dos outros. Quantos jogos aconteceram? Vocês conseguiriam resolver sem a fórmula? Ela é mais fácil de resolver sem fórmula. Tenho 6 times, cada time jogou uma vez contra cada um. Quantos jogos aconteceram? E aí? Alguém chuta? Dezesseis. Temos 6 times, cada um jogou uma vez contra o outro. Como foi que você fez, João? Como foi que você chegou nesse 16? Basicamente é porque se cada um enfrentasse o outro, só era multiplicar 6 vezes 6, que dava 36. Só que... mas você concorda que um time não vai jogar contra ele mesmo? Não é isso? Se for 6 vezes 6, você vai estar considerando que ele vai estar jogando contra ele mesmo. Aí não pode, né? Entendeu? Eu entendi o que você fez, mas na verdade, inicialmente teria que ser 6 vezes 5, porque um time não pode jogar com ele mesmo. Só que, um exemplo, se for CSA contra CRB, isso vai ser o mesmo jogo de CRB contra CSA, vocês concordam? Que é o mesmo jogo? Sim. Então, se for nessa lógica aí, você vai estar contando os jogos mais de uma vez. Então, a gente precisa descontar essa repetição. Por isso que tem aquela divisão. Então, seria 6, escolhe 2. Seria 6 fatorial sobre 2 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial. Já eu faço uma outra coisa. O meu denominador vai ficar, bom, 2 fatorial é 2, e 6 menos 2 fatorial é 4 fatorial. Então, eu vou abrir o 6 fatorial até o 4 fatorial, assim. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar esse 4 com esse 4. Até aqui, tudo bem? Ok. 6 vezes 5 sobre 2. Aí, por aqui, você já conclui que o número de jogos seria 15. Mas veja bem, uma outra forma de você pensar. Bom, eu tenho 6 times e cada time vai jogar uma vez contra os outros 5, certo? Então, seria 6 vezes 5. Só que eu jogar contra o outro time é a mesma coisa do outro time jogar contra mim. Então, eu divido por 2. Que é exatamente isso que aconteceu aqui. Então, seria 30 sobre 2, que é 15. Então, no total, aconteceram 15 jogos. Nesse caso aqui, você pode até fazer sem a fórmula. Mas existem alguns outros casos em que é bem mais difícil de fazer sem fórmula, entendeu?
Moisés, meu cérebro fritando aqui. Ótimo, significa que você está tentando aprender uma coisa nova, ok? Então, eu acho que não tenho não outro problema aqui não. Ah, tenho. 2, eu não entendi muito bem. 2? 2? Por quê? Porque se você fizer 6 vezes 5, você vai estar contando. Pronto, eu vou faça um teste depois. Pegue 6 times e monte todos os jogos. Você vai perceber que vai ter. Eu fiz aqui. Pronto, vai ter um jogo, vai ter. Vão ter 2 jogos que serão os mesmos times. Só vai mudar a ordem. Por isso que eu coloquei CSA contra CRB, é o mesmo jogo, CRB contra CSA. Aqui eu não estou considerando o bate e volta, aquele negócio que tem, não. Certo? Um campeonato simples. E outra, tá dizendo aqui, né? Cada time jogou exatamente uma vez contra o outro. Entendeu? Aí, como só foi um jogo, você tem que retirar os jogos repetidos. Como cada jogo, como a cada dois times, você contou 2 vezes, você tem que dividir por 2. Ou você se lembra que a ordem não importa, vai ser o mesmo jogo. Então você usa a fórmula de combinação, que é essa aí que eu coloquei. Certo, Samia? Cada um dos times jogam 5 vezes. Cada um joga 5 vezes. Só que você vai contar. Se eu joguei contra o seu time, eu vou contar uma vez. Mas você também vai contar que jogou comigo. Eu vou contar que joguei com você e você vai contar que jogou comigo. Então a gente vai estar contando 2 vezes o mesmo jogo. Entendeu? Entendi. Reflitam aí e fica para casa esse problema 7 que fica para vocês resolverem. Eu vou encerrar a aula, né? Já são 2h20. Não vai dar tempo de fazer a atividade final. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer mais exercícios. Por isso que eu não gosto de futebol. A gente vai fazer mais exercícios e vamos encerrar isso aí, tá? Porque o próximo assunto vai ser probabilidade e a gente vai precisar de análise combinatória, tá bom? É isso, pessoal. Sou muito grata por ter a presença de vocês hoje. Se vocês puderem escrever aí no chat uma palavrinha que resume a aula de hoje para vocês, como vocês estão saindo dessa aula, eu ficaria bem feliz, assim, de saber. Ok? Vamos lá. Ótima, inovadora, mais prática e ativa, feliz, ótima confusão. Gostei muito. Muito produtiva. Ok. Então, até a quarta, certo? Na quarta-feira a gente vai fazer uma outra atividadezinha. É normal ficar confuso. E lembrem-se, eu vou deixar o formulário lá para vocês colocarem a foto do que vocês anotaram. Ah, professora, não anotei nada. Então, puxa aí da tua mente o que foi que você entendeu, tenta reproduzir o exemplo, ou sei lá. Tá bom? Que aí, ó, vai que você tá precisando aí de uma melhora na sua nota. Aí eu posso ver o que foi que você fez. Entendeu? Em geral, eu posso... Você já tá com uma nota boa, eu posso aumentar mais. Tá bom, gente? Vou parar aqui a apresentação. Que eu sei que vocês têm aula agora. Tchauzinho, viu, gente?